Oi, oi, gente. Então, vou só pegar uma água, tá? Vocês vão entrando aí, que é o tempo de vocês entrarem, pra gente continuar a aula 4. Quer dizer, começar a aula 4, tá? Vou ver se eu pego o Tom ou um dos meus filhotes pra vocês verem, por enquanto. Ai, pegar mais água. Olha, gente, quem veio ver vocês. Calma, minha filha. Então, pra quem conhece a Lua, ela já foi na faculdade algumas vezes, né, Lulu? Ela veio dar um oi aqui pra vocês, certo? Tem gente entrando ainda. Vou esperar mais um pouquinho pro pessoal terminar de entrar. Então, o Tom apareceu no início da outra live. Essa aqui é Lua, pra quem não conhecia ela ainda. Eu não tenho outro Insta aqui no momento pra estar acompanhando, mas do jeito que tá aqui dá pra acompanhar. Bom, então vou deixar a Lulu, certo? Que agora a gente vai começar a aula, tá bom? Olha como é gigante, minha preta. Tchau pro pessoal. Dê um beijo para as meninas. Tchau. Então, vamos lá. Lua se foi. Que foi, Bárbara? De novo, tu não viu Tom e agora não viu Lua. Quem manda demorar, tá vendo? Então, vamos continuar, gente. Agora, a partir de agora, a gente vai ver em detalhes o que tem que vir na introdução, metodologia, resultados de discussão, tá? Tá, continuando. Então, a gente vai ver agora o que é chamado de padronização da escrita, o INRAD. Simon tá doentinho. Quer dizer, ele já cicatrizou, ele tava com esporotricose, mas ele ainda tá isolado. Ele não tá pela casa, ele tá num quarto isolado para não correr o risco tanto dele se contaminar, quanto também não contaminar os outros. Eu acho que só em maio que ele vai poder sair do isolamento, infelizmente. Mas
Cuido dele, dou muito carinho também enquanto ele tá lá no quartinho dele. Tem o Ted, né? O Ted ele deve estar dormindo aí em algum canto. Se ele aparecer depois eu mostro pra vocês, tá bom? Sim, mas vamos lá. O método da escrita em RAD. Em RAD vem de introdução, metodologia, resultado e discussão. Então, o A é de and em inglês, certo? Então, a introdução vai ter que vir o problema, ou seja, a pergunta, a questão a ser estudada, certo? Então, vocês vão dar o direcionamento da pesquisa de vocês na introdução, onde, como eu já tinha dito, vocês vão colocar contextualização, justificativa, pergunta, hipótese, tudo isso vai estar dentro da introdução, certo? Materiais e métodos é como foi estudado. No caso de vocês que estão no TCC1, é como será coletado os dados de vocês. Então, Afonso, pode sim utilizar, tá? Referências, né? Citações publicadas em eventos. A questão é ver a qualidade desses eventos, certo? O ideal é você buscar artigos propriamente dito, tá? Principalmente se forem trabalhos bibliográficos, então vai ter lá todas as referências que aquele autor utilizou para fazer o trabalho dele, então é melhor você pegar as referências originais. Então, resultados, e isso, só abrindo um parênteses, isso que a gente ainda não falou de citação e referência, tá, gente? Quando a gente falar das normas da ABNT para citação e referência, aí vocês vão entender um pouquinho melhor como fazer isso, né, buscando os autores originais para não cometer plágio. Lembrando que plágio é crime, o menor dos problemas é uma reprovação. Vocês podem responder judicialmente por isso. Então, os resultados, vocês vão colocar quais as respostas, o que é que foi encontrado, né, também, e na discussão, qual o significado daquelas respostas, certo? Então, vocês vão ter que estar colocando ali o que vocês encontraram. Então, a padronização, ela pode seguir alguns modelos de ordem de apresentação das informações. Então, lembrem que vocês vão ter... vocês vão seguir o modelo da faculdade, que diferem outros em relação a quê? Como eu falei, na questão de ordem das informações ou da formatação. Por exemplo, justificativa para a gente é tudo dentro da introdução, dentro dos parágrafos do texto e não como uma seção separada. Então, isso pode variar, mas a informação ela vai conter, certo? Ela vai existir. A questão se vai estar dentro ou fora da introdução é outra questão. Então, a informação ela vai existir, o resto é formatação. E aí é o que eu quero exemplificar com essas imagens aqui. Então, nesse exemplo, nesse primeiro aqui, a gente tem a maioria, né, das revistas científicas trabalhando dessa forma. Onde, primeiramente, a gente tem o resumo, depois a introdução, metodologia, resultado e discussão. Agora chegou onde você queria, Kalene. Tá, porque tem que ter calma, né? As aulas elas vão acontecendo e aí, como eu já tinha dito para vocês, as primeiras aulas elas estavam dando fundamento para vocês responderem o TED. Vocês respondendo o TED, vocês acabam fazendo já o trabalho de vocês. E aí, isso é importante, vocês não ficam parados, né? Já vai criando ali e definindo as coisas do TCC de vocês. Então, observe uma coisa. Aqui na introdução, a gente tem o formato de funil. Observe que ele é largo no ápice e fino na base.
Então, isso quer dizer que a gente chama de técnica do funil, tá? Então, essa técnica do funil é justamente eu ir o quê? Lembra que eu falei que dentro da introdução a gente vai colocar contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivo? Então, no contexto, vocês trazem a informação geral e vai afunilando até onde vocês querem chegar, que é o objetivo do trabalho de vocês, certo? Então, é necessário que vocês sigam isso para poder dar direcionamento. Então, um exemplo, Tamires, ela estava em dúvida como fazer o esqueleto. A gente vai falar daqui a pouco como que faz o esqueleto, certo? Justamente para facilitar aí o direcionamento em relação ao trabalho de vocês. Então, começa com resumo, lembrando, o resumo é a primeira coisa que vem no trabalho, mas é a última coisa que vocês vão fazer. Deixa eu ver. Não entendi aqui a mensagem da Lucélia. Eu também estou o quê? Não sei. Eu acho que estou com dúvida nisso, né? Então, começar, acho que é isso. Bom, então, quer uma luz? Vou botar aqui a luz para vocês. Então, vocês precisam justamente ter esse sentido de que é necessário se ter uma contextualização embasada para dar direcionamento ao trabalho de vocês. Eu vou estar, na aula de hoje, justamente ajudando aí a dar esse direcionamento. Em relação ao resumo, como eu estava dizendo, ele é a primeira coisa que vem, mas é a última coisa a ser feita. Você só pode resumir um trabalho que foi feito. Como é que você vai resumir se não tem trabalho ainda? Então, esqueleto eu vou falar já já. Aí depois dessa introdução no formato de funil, onde eu tenho o ápice largo e eu vou afunilando até chegar onde eu quero. Aí vem a minha metodologia, que eu falei para vocês que uma coisa vai levando a outra, o contexto vai fazendo com que eu justifique, que vai dar direcionamento para a minha pergunta, que vai fazer com que eu responda, que é a minha hipótese, para chegar nos meus objetivos. E aí a gente tem a metodologia, que é a definição de materiais e métodos que serão utilizados para o trabalho de vocês, para coletar o trabalho de vocês de acordo com o que vocês propuseram no objetivo. Aí vem resultado de discussão. Resultado de discussão para vocês agora do TCC1 não vai existir, tá? Só no TCC2. Mas, como eu disse, vocês vão aprender como fazer o trabalho completo agora. Então, resultado de discussão. Lembra que eu acabei de dizer que a introdução a gente ia funilando? Resultado de discussão a gente desafunila. Então, à medida que a gente vai tendo as informações dos resultados, a gente vai discutindo, comparando com a literatura, tá? Então, o modelo da maioria das revistas científicas utiliza isso aqui: resumo, introdução, metodologia, resultado de discussão. Já outras revistas, como por exemplo a Nature e a Science, eles utilizam introdução, resultado, discussão, para depois vir para a metodologia. E aí, gente? O que é que vocês acham? Eu, particularmente, não gosto do resultado de discussão antes da metodologia. Por quê? Porque muito do que eu vou avaliar nos resultados de discussões tem que ter sentido de acordo com a metodologia que eu li, tá? Então a metodologia não vai definir quais foram os materiais e métodos utilizados para chegar naqueles resultados. Se eu inverto isso, para mim não fica legal, tá? Então eu particularmente não gosto, eu prefiro depois da introdução a metodologia para depois vir resultado de discussão. Hoje em dia, né, estão trabalhando a maioria mesmo dessa forma. E por último, a gente tem essa aqui,
onde a gente tem o resumo, a introdução, metodologia, aí resultados e discussões aparecendo e por último conclusão. Então, bem parecida com essa aqui, né? Só que aqui resultados e discussão vão aparecendo à medida que eu vou falando. Eles não têm resultado separado de discussão, eles são juntos, que é o que a gente trabalha, resultado e discussão juntos. Agora aqui tem conclusão sozinha aqui. Eu pergunto para vocês, eu vou esperar vocês responderem. Aonde estaria a conclusão desses outros dois? Ou eles não têm conclusão? Hein? Me digam aí o que é que vocês acham. Vou esperar um pouquinho tomando água. Hein, gente? Nesse último aqui a gente tem a conclusão. Introdução, metodologia, resultado de discussão e por último conclusão. Esses dois aqui, aonde estaria a conclusão deles? Tem gente que está dizendo que não tem. Então, tem gente que continua, tem gente dizendo que não tem conclusão. Tamires respondeu aí. Tem mais alguém que vai dar mais alguma sugestão? Então, a conclusão, ele vai vir no resultado de discussão, gente. Tá? Todo o trabalho, ele precisa ser concluído. Ele precisa ter conclusão. Nesses casos aqui, o último parágrafo do resultado de discussão, ou se for separado da discussão, vai ser a conclusão. A diferença é que naquele último exemplo, a gente está tendo ele separado, tá? Como uma seção a mais. Então, como eu falei para vocês, a forma da escrita em RAD, né, introdução, metodologia, resultado, discussão, são informações que têm que existir na escrita científica. Agora, a forma, a ordem que ela vai vir, isso pode variar um pouco de formatação da exigência do local ali, da revista, da instituição. Deu para entender? Todo mundo entendeu que sempre vai existir conclusão? E que quando não tem a seção conclusão, ela vai ser o último parágrafo ali da discussão? Certo? Então, vou continuar, tá? Então, antes de planejar o artigo, coloque as seguintes questões. Que mensagem você quer transmitir? Lembrando que isso é em relação ao seu trabalho, tá? No seu trabalho, qual é a mensagem que você quer transmitir? Qual é o formato correto para transmitir essa mensagem que você quer? Qual será a audiência da minha mensagem? O que, por quê e como? Então vamos lá. Você vai construir um trabalho e você tem que dar sentido para ele. E esse sentido ele vai surgir durante a criação do mesmo, certo? Então é importante que vocês tenham em mente o seguinte. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu quero fazer um trabalho onde eu vou pesquisar sobre doenças parasitárias na infância em uma escola, certo? Eu quero trabalhar focada na questão da orientação para essas crianças. Vamos supor que você lê uma faixa etária de 6, 7 anos.
Então, se eu quero avaliar o nível de conhecimento e compreensão dessas crianças, a importância da lavagem das mãos, se elas lavam correto, antes ou após ir ao banheiro, antes de se alimentar, essas coisas. Então, se eu quero buscar essas informações, como que eu vou chegar até essas crianças? Então, eu respondi a uma das minhas perguntas que eu fiz agora. Qual será a minha audiência? Tá, minha audiência é o quê? Vão ser crianças. Então, se eu vou trabalhar com crianças, aí eu faço uma outra pergunta. Qual é o formato correto para transmitir a mensagem? Ou seja, para eu trabalhar com essas crianças, coletar meus dados e, lógico, depois instruí-las, orientá-las em relação aos cuidados necessários com higiene, lavagem das mãos principalmente, então eu preciso ter um formato específico para essa faixa etária. Então, por exemplo, se eu tivesse dando uma aula com data show, computador ali, do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês agora, só que por live. Então, se eu estivesse fazendo isso com crianças nessa faixa etária entre 6 e 7 anos, que eu falei, seria interessante? O que é que vocês acham? Seria ideal esse formato de coleta de dados para essas crianças, de orientação para essas crianças? Tem gente? Não, por quê, Bárbara? Tá. Completem a frase. Talvez com as animações. Ou seja, o meu público ele ia eu preciso adequar a forma que eu vou chegar, que eu vou transmitir a minha mensagem, eu preciso adequar de acordo com o meu público, tá? Tatiana chegou agora, Tatiana Gouveia. A pergunta se eu for fazer um trabalho onde eu vou coletar meus dados em relação a crianças, em relação à parasitologia, a questão da higiene das mãos, orientar elas aos cuidados necessários, como que eu vou, se eu usasse na verdade um data show e estivesse assim falando para elas, como a gente faz na sala de aula para vocês que são adultos, seria viável para elas? Elas iriam conseguir assimilar o conteúdo? Essa foi a pergunta. E aí, a alternativa seria o quê? A primeira resposta seria não. Elas não conseguiriam assimilar de forma adequada o conteúdo, porque a faixa etária delas não permite a forma, o linguajar que a gente está usando, as técnicas que a gente está usando para passar a informação para elas. Então, a gente precisaria utilizar algo lúdico. A gente precisaria usar brincadeiras, algo que chamasse a atenção para elas e que automaticamente elas adquirissem aquele conhecimento, sem ser aquela coisa muito seca, muito objetiva. Para elas precisa ter uma dinâmica diferente. Então, desenho animado. Gráfico não, porque elas não vão conseguir compreender. São crianças de 6, 7 anos, no exemplo da gente. Então, gráfico não ia ter muito sentido, mas desenho animado, brincadeira, vídeos, filmes, coisas que elas conseguissem, na brincadeira, elas entenderem a importância, com a linguagem mais fácil possível. Música também, Então, como eu disse, coisas lúdicas, coisas que permitam àquela faixa etária assimilar o conhecimento. E aí, com brincadeiras como gincanas, onde se o grupinho lá ou a pessoa individualmente, a criança,
acertasse, vamos supor, a lavagem das mãos, aí ganhava um prêmio, e a outra que não, mostrar o porquê não, e aí tinha que pagar uma prenda, né? Então assim elas iriam adquirir o conhecimento, certo? E a importância de um trabalho não é só ter uma nota, né? Principalmente quando você faz uma pesquisa de campo, a importância é o que é que você vai deixar para a sociedade em relação àquela pesquisa. E no caso, se você está querendo identificar a questão do comportamento, do conhecimento, entre outras coisas relacionadas a doenças parasitárias em crianças, não adianta ter só resultado ali, de que a criança sabe, não sabe, coisas do tipo, mas a importância é que a criança aprenda, entenda o porquê de você estar fazendo aquela pesquisa. Então, vamos supor que agora, a gente só tem 20 minutos, tá? Vamos supor que agora a gente esteja querendo fazer uma continuidade dessa pesquisa. As crianças querem brindes, os adultos querem pontos. Vamos supor que eu quero, além de trabalhar com as crianças, eu quero também trabalhar com os pais dessas crianças. Eu vou usar as mesmas brincadeiras, os mesmos joguinhos, a mesma forma que eu utilizei com as crianças, eu vou utilizar com os pais delas? Respondam aí. E sim ou não, e complementar como poderia ser essa coleta. A lista é vocês colocarem o nome e sobrenome de vocês, tá? A frequência, enquanto vocês estão respondendo aí, a frequência de vocês, gente, é colocar nome e sobrenome, tá? E aí eu vejo depois nos comentários quem estava presente ou não e equivale à frequência de vocês. Sim, Bárbara, seria separado só os pais. Então eu fiz um momento com as crianças e agora eu quero fazer um momento só com os pais. Eu iria utilizar o mesmo método? Então, o Célio respondeu aqui, seria 2 formas diferentes de se trabalhar com cada um. Maiara respondeu, se fosse juntos eu usaria os 2, até porque os pais iriam utilizar em casa. Então, no caso, os pais têm a capacidade de assimilar algo mais formal, né? Só que aí eu tenho que ter um cuidado. Eu teria que ter um cuidado aqui. Por quê? Porque os pais, eles podem, não necessariamente todos os pais ali, eles possam ser alfabetizados. Pode ter gente que seja profissional de saúde, né, formado, como também pode ter gente que tenha só ensino médio, só ensino fundamental, ou mesmo nunca frequentou uma escola. Então, teria que utilizar um linguajar acessível a todos, né, mas que não seria a mesma linguagem que eu usaria na criança. Então, estão respondendo que não são grupos totalmente diferentes, fazer uma dinâmica diferente, pode ser passado para eles formas de passar isso para as crianças, sim, também, certo? Como que os pais poderiam estar educando as crianças, mas no caso eu iria estar educando, o trabalho seria para educar os pais também, que muitas vezes as crianças fazem, né, as coisas erradas de acordo com o reflexo do que vem em casa. Vê os pais fazendo errado, então elas vão fazer errado também. Então, 2 formas diferentes. E se agora, no lugar de eu pegar só os pais, eu estava só com as crianças, estava só com os pais, e agora eu quero trabalhar com os professores da escola, direção e docentes. Eu iria usar a mesma linguagem?
Hein, pessoal? Esperando as respostas chegarem. Então, mais uma vez, não. Por quê? Porque o corpo, né, de funcionários ali, direção e professores, todos vão ser alfabetizados, né? Então, eu vou deixando, né, um pouco mais formal, mais com informações mais detalhadas, vamos dizer assim. Então, linguagem mais formal e culta, né? Até porque estamos lidando com pessoas mais esclarecidas. Justamente, seria a mesma coisa se agora eu, além dos professores, vamos supor que eu concluí meu trabalho e eu quero mostrar os meus resultados agora, vamos supor, num hospital ou num evento científico da área de saúde. Então, lá só serão profissionais. Então, aí é que eu posso agora ter um rigor científico maior, uma linguagem, né, mais técnica. Então, para vocês terem noção como é importante essas 3 perguntinhas aqui. A mensagem que você quer transmitir, que no caso, para as crianças, quando a gente está falando, a mensagem seria da importância da lavagem das mãos, dos cuidados com a higiene. Qual o formato correto para transmitir a mensagem? Seria de acordo com cada público que eu tiver. Então, eu tinha o público criança, o público pais, o público professores e o público profissionais de saúde. Então, cada um deles eu vou ter uma linguagem diferente para poder transmitir a minha mensagem. E a audiência, então, vai variar a forma que eu vou usar a linguagem de acordo com o meu público, certo? Bárbara tá falando aqui, tipo, a gente no começo da graduação é menos formal, mas agora só termos médicos. Na verdade, termos de saúde, né? Fica mais adequado. Mesmo sendo o mesmo público, eram situações diferentes. Pois é, então quando vocês estavam no P1, por exemplo, né? O nível de rigor que nós, professores, temos em relação a vocês, ele é um pouquinho menor. À medida que vocês vão passando, a gente começa a cobrar mais de vocês. Porque uma coisa é vocês entrando ali, vocês verdinhos, né? Sem muita noção de algumas coisas a nível de universidade, a nível de conhecimento e técnicas científicas. E aí, à medida que vocês vão adquirindo mais conhecimento, então a gente começa também a cobrar mais de vocês. Porque vocês entraram como alunos, né? De ensino médio e estão saindo como profissionais, né? Pessoas capacitadas para exercer a função ali de acordo com a formação de vocês, como enfermeiros, por exemplo. Então, vou dar continuidade, tá, gente? Então, cheguei no esqueleto. Acho que só vai dar tempo a gente falar do esqueleto. Aí a gente deixa para continuar na próxima aula. Que aí, daqui para a semana que vem, a gente vai ter novos direcionamentos se vai continuar assim ou não. Então, se continuar na segunda-feira, no mesmo horário da aula de vocês, a gente se encontra e continua aqui, certo? Então, gente, começar a escrever, né? Uma das coisas que vocês mais têm dificuldade, na verdade não só vocês, né? Todas as pessoas que não têm o hábito, chegou o Mickey. Então, no momento que vocês vão iniciar um trabalho, uma pesquisa, na verdade, quando vocês vão começar qualquer coisa que vocês não sabiam, é lógico que vão ter mais dificuldade do que depois, quando vocês já começam a ter um ritmo, né, diferente ali. Então, vou tentar esclarecer ao máximo aqui para quem estava ainda, né, sem ter começado a escrever, colocar em prática. Então, organize suas ideias. Faça um esqueleto do trabalho.
Professora, o que danada é esse esqueleto que a senhora tanto fala? Então, vamos pensar da seguinte forma. A gente consegue construir uma casa pelo telhado? Hein, gente? Quando a gente vai construir uma casa, a gente primeiro faz o telhado para depois fazer a fundação, a base, a estrutura. A gente consegue construir uma casa começando pelo telhado? Esperando vocês responderem. Tá chegando aqui as respostas. Então, não consegue. Só se for aquelas casas de ponta cabeça. Então, não consegue construir pelo telhado, né? Como é que você vai colocar um telhado se não tem nada embaixo? Você precisa ter, né, toda uma estrutura. Então é a mesma coisa com o trabalho de vocês. Como que vocês querem construir um trabalho? Tem gente que já fez o resumo sem nem ter o trabalho. Como é que conseguiu isso? Não tem como. Tem gente que já quer coletar o dado sem ter metodologia. Não tem como. Tem gente que já quer construir o objetivo sem ter perguntas, sem ter justificativa, sem ter nada. Então vocês acabam atropelando etapas. Para que isso não ocorra, certo? Eu vou tentar explicar aqui, dar um exemplo de como construir o esqueleto para o trabalho de vocês, né? Então, faça uma lista do que quer tratar e a ordem pela qual quer tratar. Comece a escrever cada seção só depois que tiver o esqueleto, certo? Então, um bom trabalho, ele nunca acontece. Ele é o produto de um trabalho bem organizado. Então, vamos supor que eu esteja querendo construir um trabalho, tá? Eu vou fechar aqui o computador, eu vou abrir o Word, tá, gente? Porque como eu tô sem quadro aqui, eu vou digitar, vai aparecer lá pra vocês. Eita, se bem que tá o inverso. Vou ver aqui como é que eu faço. Então, vamos partir do seguinte princípio. Eu estou aqui para construir um trabalho onde eu vou falar sobre câncer de mama. Não, na verdade eu quero falar sobre depressão em mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama. Entenderam? Esse seria o meu tema. O título do meu trabalho, meu tema, na verdade, não necessariamente o título, mas o meu tema é depressão em mulheres mastectomizadas devido ao câncer de mama. Pronto. Em cima disso, eu quero que vocês me digam qual seria a primeira coisa que vocês iriam falar no trabalho de vocês. Vocês iriam começar a introdução de vocês falando sobre o quê? Vou aguardar vocês falarem. Vou desligar aqui o Data Show porque não vai ser mais necessário. Quando vocês pensam, aí eu vou mostrando o TED. Então, meu trabalho
será, né, a ideia que a gente, o exemplo que a gente está falando, depressão em mulheres mastectomizadas devido ao câncer de mama. Esse é o Ted, gente. Vou dar um oi pra vocês. É que ele não gosta muito de braço, não. É porque estão tocando aqui em casa. Espera, filhote. Espera, bebê. Então, depressão, logo em seguida câncer. Então, é o seguinte. A gente começaria falando sobre o câncer, tá? Por quê? Porque o meu foco é depressão em mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama. Então, a mulher nesse meu estudo, ela teve, eu quero ver a influência do câncer de mama para levar ela a ter depressão, tá? Então, eu vou começar o quê? Conceituando, falando um pouquinho sobre câncer, tá? Quando eu falar sobre câncer, aí eu vou citar os principais tipos de câncer. Estão acompanhando? Então, conceituei câncer, coloquei os principais tipos de câncer. Posso trazer alguns dados também, certo? Ministério da Saúde, INCA, Organização Mundial de Saúde, eu posso estar trazendo dados. Lembrem-se que essa parte de contexto, que é o início do trabalho de vocês, ela tem que ser baseada na literatura. Então, comecei sobre câncer, falei sobre os tipos de câncer. Aí agora eu vou falar sobre o câncer de mama. Eu não falei sobre os tipos de câncer, aí eu cito os principais e deixo para falar por último sobre o câncer de mama, porque é o que eu quero trabalhar, que eu quero falar no meu estudo. Então, falei sobre o câncer de mama, trago dados, trago incidência a nível mundial, a nível Brasil, a nível Nordeste, a nível Paraíba, não importa, né? Trazer dados, informações para dar embasamento para o seu trabalho. Falei sobre os tipos de câncer. Falei sobre o câncer de mama. Agora eu vou falar o quê? Falo sobre o que agora, gente? Não é. Isso é a introdução, Bárbara. Isso é a introdução, é a parte de contextualização. Isso é o esqueleto do seu trabalho. Então você vai colocar no seu trabalho lá os tópicos. É como se você organizasse, né, vamos dizer assim, mentalmente o seu trabalho. Você pode até escrever para você não esquecer a ordem. Então, primeiro eu tenho que falar sobre câncer, depois sobre os tipos de câncer, depois sobre os principais tipos de câncer. Lembrando que isso é de forma bem objetiva, porque o meu foco não é falar sobre câncer no geral. Eu só quero dizer que o câncer de mama, chegar a explicar que o câncer de mama é um dos principais. E aí, em cima disso, chegar nos tipos de tratamento. Então, eu vou colocando tipos de câncer, principais tipos de câncer de mama, tratamento. Para quem tá travando, gente, como vai ficar 24 horas aí, vocês podem assistir depois, certo? E aí, tipos de tratamento. A mastectomia, ela é um tipo de tratamento. Então, vocês citam os tipos de tratamento e falam da mastectomia. E aí, aprofunda um pouquinho mais na mastectomia. Certo, Bárbara? Então, depois da mastectomia, aí vocês vão falar o quê? A depressão. Tá? Então, também objetivo em relação à depressão. Por quê? Porque vocês vão aprofundar a depressão lá em resultado de discussão quando vocês forem avaliar os resultados de vocês. Então, tudo isso que eu falei agora é a parte de contextualização. Vocês entenderam? Vocês entenderam que essa é a parte de contextualização? Até aí?
Então, vou continuar. Então, terminou a contextualização, vocês vão vir com a justificativa. A justificativa, ela deve ser... Eita, ela acabou, mas vou continuar o raciocínio aqui. A justificativa, ela deve ser o que levou vocês a desenvolverem esse tema, tá? Exemplo, você nos trouxe na contextualização dados, né, de Organização Mundial de Saúde, INCA, DataSUS, seja onde for. Então, a justificativa tem que ser baseado em informações científicas e não questão pessoal. Ah, porque eu gosto do tema, ah, porque eu vivenciei isso. Não, tem que ser do ponto de vista da ciência. Então, minha justificativa poderia, né, trazer esse exemplo, minha justificativa é devido ao alto índice de câncer de mama, né, apresentado na população, né, com foco nas mulheres, principalmente nas mulheres, que é o meu estudo, né, das mulheres, justifica-se esse trabalho pelo alto índice de mulheres com câncer de mama, aí você especifica a nível mundial, nacional, Paraíba, né, Pessoense, sei lá. Então, esse alto índice e devido também, né, a uma das formas de tratamento ser a mastectomia, ser o procedimento cirúrgico, e que isso impacta muito na mulher. Pergunta norteadora: quais os motivos que levam as mulheres mastectomizadas devido ao câncer de mama desenvolverem depressão? Então, lembrando que o meu foco é no câncer de mama. Eu não posso falar de mastectomia de forma geral, porque pode ter outras doenças, acidentes que possam levar a mulher a precisar fazer uma mastectomia. Então, o meu trabalho seria minha pergunta, né? Quais os motivos que levam as mulheres a desenvolver depressão pós-mastectomia devido a câncer de mama? E aí, com a minha pergunta, eu tenho o quê? A hipótese. A hipótese é a resposta à minha pergunta, o que vai levar, o que eu acredito que é o que influencia. E aí depois eu vou, né, no meu resultado de discussão, descobrir se aquilo realmente é ou não o fator preponderante. Então, minha hipótese pode ser que o motivo que leva é devido às mulheres terem a sua feminilidade muito refletida nas mamas. E ao perderem, né, devido ao procedimento cirúrgico, isso acaba abalando sua feminilidade, deixando elas vulneráveis à depressão. E também, lembrando que pode ter hipóteses múltiplas, e também devido ao abandono de seus parceiros após o diagnóstico e ou cirurgia da mastectomia ali, né, da perda das mamas da mulher. Então, é importante que vocês viu que um raciocínio vai levando ao outro. Então, é assim que tem que fazer. Se você pula etapas, você acaba se comprometendo. No caso do objetivo do trabalho, o objetivo poderia ser identificar, lembrando que o objetivo sempre tem que ser com verbos no infinitivo. Então, identificar o perfil das mulheres com depressão pós-mastectomia devido ao câncer de mama. Tedinho que tá aqui, a sininha dele tá batendo. Então, esse poderia ser um dos objetivos. E aí eu posso estar criando outros, certo? Para desenvolver o meu trabalho, ok? Então, o objetivo, identificar, criar o perfil, né, das mulheres que desenvolvem pós-mastectomia. Deixa eu pensar aqui em outra coisa. Sim, aí qual a importância de você criar perfis? No momento que eu trabalho com saúde e eu crio um perfil dessas mulheres, então eu consigo identificar que se chegar uma mulher com câncer de mama que vai precisar de mastectomia e ela se encaixou naquele perfil das mulheres que podem desenvolver depressão, eu vou ter uma atenção maior a ela, né, levar o serviço de psicologia, o acompanhamento ali para que ela não desenvolva. Porque na minha pesquisa eu consegui observar isso.
Voltou, gente? Vocês conseguiram entender o resultado que eu falei? Conseguiram? Voltou? Se voltou aí, vocês me avisem. Nada ainda? Tá, vocês escutaram a explicação dos resultados, da importância a importância de criar o perfil é identificar se chegar uma paciente no serviço de saúde com aquele perfil que foi identificado, mulher, vamos supor, parda na faixa etária de 35 a 40 anos, sem filhos, com um parceiro, casada, tá? Então, identificando que esse tipo de mulher, isso é um exemplo, tá, gente, que eu tô falando, tô criando aqui da minha cabeça. Então, no momento que eu tenho este perfil definido como meu resultado, quando esse tipo de mulher chegar no serviço de saúde, eu vou ter uma atenção maior para ela, né? Eu vou direcionar ela para acompanhamento com um psicólogo. Por quê? Porque eu sei que ela tem uma tendência maior, através do estudo que eu fiz, né, a desenvolver a depressão pela mastectomia devido ao câncer de mama do que outras. Eu vou dar atenção a todas, mas quando eu tenho esse perfil específico, eu vou dar uma atenção maior, tá? Então, por isso que é tão importante vocês criar perfis, né? E trazendo aqui para o exemplo do esqueleto, por isso que é extremamente necessário que vocês criem um roteiro, tá? Um roteiro do que vocês vão falar na ordem a qual vocês precisam falar, tá ok? Então, gente, a gente já passou bastante aqui do nosso horário, certo? Então, nos encontramos na próxima aula. Na próxima semana, definiremos se será presencial ou não, né? Senão a gente se encontra aqui. Tenham todos uma excelente semana. Cuidado, tenham muita questão de atenção com prevenção. Lavem sempre as mãos. Cuidado ao tocar, né? Quem anda muito de ônibus, quem mora em condomínio. Podia ter mais aula do TCC e minhas outras aulas, Bárbara. Tem outros horários também que tem aula. Então, é importante vocês, quem mora em condomínio, que usa elevador, corrimão, né? Então, entrar nesses locais onde todo mundo vai estar apertando o botão ali, tocando em corrimão de escada, chegar, lavar as mãos, ter atenção à lavagem, cuidado com maçanetas também, porque se você pegou num local contaminado, um corrimão, num ônibus, chegar na sua casa, abriu a porta, então você contaminou a maçaneta da porta. Então, sempre mantenha ali um álcool em gel disponível. Cuidado, gente, a gente tá buscando a melhor qualidade para vocês, no sentido de não ficarem sem aula e de terem cuidado com a saúde de vocês e a saúde dos demais, né, da população, porque você pode até não desenvolver a doença, mas a gente sabe que tem pessoas que são mais predispostas, inclusive a perderem a vida por causa do Covid. Então, atenção aí, uma excelente semana e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo a todos, Tedinho aqui, certo? Dando um tchau pra vocês. Então, só ficou faltando o Simon dar um oi, mas como ele tá isolado, então não vai poder fazer isso, certo? Deixa eu ver só aqui a mensagem de vocês pra poder acabar. Então, Bárbara, mais aula essa semana. Quem quiser, gente, hoje à noite vai ter a aula de TCC1 para biomedicina. Quer dizer, para enfermagem da turma da noite, que é enfermagem bio também, né? Então, se quiserem acompanhar novamente, fiquem à vontade, porque às vezes muda um pouquinho a dinâmica da aula devido às perguntas e pode surgir uma pergunta que vocês até
não tinham pensado, mas era uma dúvida e não fizeram, certo? Então, que bom que gostaram da aula, eu fico feliz. Quando a gente tiver as aulas presenciais, as dúvidas vocês podem anotar, tá? A dinâmica que eu fiz aqui, né, o conhecimento que eu passei seria o mesmo que eu iria passar na parte presencial, tá? A diferença é que a gente não teve ali a interação no mesmo ambiente, né, físico, tá? Não colocar as mãos no rosto, cuidado. Que bom, Cecília, que agora não tá mais perdida, né? João também. Então, fico feliz que gostaram. Então, tchau, gente. Como eu falei, se quiserem assistir as outras, tá? Se quiserem até revisar. Então, amanhã de manhã vai ter aula de bioética. Na quinta noite também tem de bioética. Hoje de TCC 1 e 2. Algumas pessoas até dessa turma estavam na aula do TCC 2 hoje de manhã, antes da aula de vocês. Amanhã tem TCC 2 de bio também. Tem aula de biossegurança. Vou ter aula de educação ambiental. Então, fiquem à vontade aí para participar de todas as aulas, certo? É só acompanhar aí que eu vou estar identificando qual será a aula do momento, tá bom? Bom dia a todos e tchau, beijos!